É, eu acho que agora. Agora nós já vamos. Tá bom, pai. Boa noite a todos e todas. Sou Regina Ferreira, uma das fundadoras da Associação de Moradores de Benezé de Vila Santa Catarina, um bairro que eu moro já há 30 anos. Sou coordenadora do Movimento de Moradia, assistente social e pré-candidata pelo município de Carapicuíba. Nessa tarde de sábado, trouxemos uma amiga muito especial aí para falar de um tema muito importante, porque nesses quase 120 dias aí de isolamento social, essa pela Covid-19 aí, né, pelo coronavírus, nós temos nos preocupado bastante, tanto eu como ela também, pela área, né. O desenvolvimento psicológico na maturidade e agora na pandemia. Maturidade, pessoa na fase adulta, espaço de tempo de vida compreendido entre a juventude e a velhice. Boa tarde, Bernadette. Gostaria que você se apresentasse para a minha galera aí, tá? Tem pessoas que me acompanham assiduamente, né? Então, hoje eu trouxe esse tema porque é preocupante mesmo, né? Porque eu acho que até agora ninguém se preocupou em falar, né? Eu, pelo menos, estou fazendo já lives há algum tempo, aí alguns meses, e até então eu não vi ninguém passar à frente e estar falando sobre, não se preocupando com esse pessoal da maturidade, né? Então, agora é com você, gostaria que se apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho de você. Boa noite, Ana, obrigada pelo convite. Sou a Bernadette, sou psicóloga, com mestrado em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista, e vamos dizer assim, um doutorado por vários motivos, eu não consegui terminar, mas eu vim trazer um pouquinho da minha experiência para vocês, do meu trabalho em atendimento, em clínica, né? Trabalho para um plano de saúde, clínica particular, e também a Universidade Livre da Terceira Idade da Metodista, a minha experiência lá com idosos. Eu pensei um pouco em falar nesse tema, o desenvolvimento psicológico na idade, e agora com a pandemia, para trazer essa experiência para vocês, para falar a respeito disso, né? Que está sendo uma fase bastante difícil, complicada, e mesmo para nós, profissionais da área da saúde, eu até falo assim que pegou todo mundo de calça curta, porque mesmo lá na minha graduação há mais de 30 anos, a gente nunca imaginou, nunca pensou em viver um momento como esse que a gente está vivenciando. Então, assim, é como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça para todo mundo. Como que vamos lidar com um vírus, né? Uma pandemia que mexeu drasticamente com a vida de todo mundo. E principalmente a questão dos idosos, que é uma questão bastante pontual em relação à doença, porque é um grupo de altíssimo risco. E como mantê-los dentro de casa, como tentar conversar e convencê-los a ficar em casa. Bastante complicado. Então, eu gostaria de falar um pouquinho. Eu fiz aqui mais ou menos um esquema que eu vou seguir, porque a Regina me conhece, sabe que eu falo muito pouco. Então, para não. Ah, tá, Eu tá fiz um bom. esqueminha. Mas a sala hoje é sua, pode ficar à vontade, vai. Né? Então, eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento e maturidade, tendo como base, eu vou colocar os seguintes tópicos: a vida pessoal, a saúde, o envolvimento social e as relações interpessoais. Vou falar um pouco do estresse e este momento pontual que a gente vivencia da questão da pandemia. O amadurecimento, a maturidade, no sentido biológico, ela está ligada a um processo de mudanças, né? Que os organismos vão passando durante o seu desenvolvimento.
Por exemplo, lá na primeira infância, o andar, o falar, na adolescência, é o choque de ideias, não sou criança, mas não sou adulto, me é cobrado várias posturas, e lá na terceira idade, em que eu já vivenciei tudo isso, né, e que alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas coisas me é cobrado, né, por estar nessa faixa de idade, na terceira idade. A gente vai aprendendo a lidar com conflitos, com angústias, com perdas, com estresse, e bem estruturada hoje na forma do isolamento social. Tenho que ficar preso, entre aspas, né? Esse preso. Eu vou focar minha apresentação em uma gerontóloga que é professora da Unicamp, Anita Liberaleso, o livro E Por Falar em Boa Velhice. E também meu foco de trabalho também de discorrer vai ser também com um psicólogo social chamado Erik Erikson, bastante importante, que assim eu usei no meu mestrado, um pouco no meu doutorado, porque tem muito a ver com essa coisa do social, que a Regina me conhece e sabe que eu acabo me envolvendo Envolvendo muito, é verdade. De corpo e alma. Exatamente. Corpo e Bem alma. profundo na coisa. Bem assim, Erickson, ele fala que ao longo do amadurecimento, o ser humano vai se transformando, eu acho isso importante, qualitativamente, vencendo conflitos evolutivos e seu ego vai ganhando novas qualidades. Eu falo muito transformando na qualitativo, na ideia de que, assim, o homem é um ser, né, que realizado, ele tem um projeto que é assim, olha, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. O filho, no sentido de que vai garantir a continuidade da sua espécie. O plantar uma árvore é lutar pela conservação, pela natureza, e assim contribuir, né, para o bem-estar das futuras gerações. E o livro é garantir a continuidade de seu legado para além da sua vida aqui. Tá? A maturidade ela é definida como o alcance em um patamar de desenvolvimento indicado pela presença de papéis sociais e de comportamentos considerados apropriados ao adulto mais velho. E as sociedades e as épocas, elas tiveram conceitos muito distintos sobre a maturidade, mas sempre houve um aspecto em comum. Esse aspecto é, o adulto maduro, ele é experiente, ele é prudente, ele é tolerante, ele é um bom ouvinte, gosta de ensinar e de aprender ao longo da vida e se preocupa com o bem-estar dos outros. Eu vou usar muito esse termo, não gosto muito de usar velho, porque velho pode ser qualquer coisa. Eu gosto muito de usar maturidade, terceira idade, né? Que é um termo que foi criado na França no meados dos anos 60. Que a terceira idade, a maturidade, é uma faixa intermediária entre a vida adulta e a velhice. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 4 estágios para se chegar a essa velhice. Meia-idade, de 45 a 59 anos. Idoso, 60 a 74. Ancião, de 75 a 90. E a velhice extrema, que é acima dos 90, que hoje
que de uma forma que eu acho que a gente tem até que comemorar no Brasil, né? Que nós estamos com um número cada vez mais tá aumentando, né? elevado de pessoas nessa faixa acima de 90 anos. E eu também trago uma projeção do Ministério da Saúde, um dado estatístico, que, apesar de estar um pouquinho defasado, mas eu acho interessante. Em 2002, eles faziam uma projeção de que os 60 anos ou mais cresceria em torno de 16 vezes mais do que o resto da população. E a gente já está vendo, tá? Hoje, cada vez mais, esse crescimento. E a OMS também fez uma projeção que entre os anos de 1950 e 2025, a população idosa estará em torno de mais ou menos 690 milhões de pessoas no mundo. Então, a gente está vendo aí, eu estou mostrando o quanto está crescendo o envelhecimento, não só no Brasil, como no mundo. Só que a gente percebe que os nossos idosos não estão mais atrelados àquela imagem que a gente tinha lá dos nossos antepassados, né? De vovó cuidando de neto, de vovó fazendo crochêzinho, de vovô sentado lendo jornalzinho, em casa isolado. Não, a gente já não tem mais isso. Eu acho que é um ponto bastante positivo. Porque a gente está vendo hoje que a terceira idade, ele está saindo. Ele está indo para festinhas, está indo para grupos, né, de viagens, ele está participando nos lugares recreativos, como museu, teatro, e também dentro das universidades de terceira idade. Uma coisa muito que a gente tem visto crescente, o se conectar com as mídias. A gente está percebendo que esse estereótipo que a gente tinha de idoso, e eu vou falar um pouquinho assim, que a gente tinha muito aquela ideia assim, passou dos 60, qual a ideia que a gente tinha? Mal conseguia andar direito, já não enxergava direito, estava com a bengalinha, né? A bolsinha debaixo do braço, aquele passinho, aquele movimento curto. Só que hoje a gente vê muito pessoas de 60 anos, 70 anos, com muito vigor, com muita energia. Nas academias. Exatamente. No shopping. Nas festinhas, no shopping. De uma forma até bastante proativa, né? Praticando esportes. Temos hoje alguns até quase centenários, e o Japão dá muito exemplo disso, que vão e participam de campeonatos, de Olimpíadas de idoso, uma vitalidade atroz, né? Que deixa a gente assim até quase centenários. Mas isso tudo é muito bom. E a gente também está vendo que ocorre um aumento aí de muitas exigências e necessidades para se garantir a vida plena, né? Tirar aquela ideia lá da vovozinha, do vovozinho de bengala. E esse movimento da terceira idade, ele está emergindo aí, muitas vezes até de uma forma até desconhecida por quem a vivencia, né? Eles tornam visível a possibilidade de modificar essa velhice, tirando rótulos e contestando os mitos, né? De que lá na terceira idade já não dá mais para fazer nada, eu vou ficar aqui no meu cantinho, aqui tá bom, se a cadeira está balançando para trás está ótimo, se alguém vem e fala vamos balançar para frente, antigamente não se aceitava e hoje se aceita, né? E é bastante importante, não só se aceita, contesta e se aceita. Eu, por exemplo, tenho algumas experiências com pacientes dentro da clínica
que vem muito nesse modelo, né? Porque vivenciou esse modelo lá com os pais, com os avós, de que aos 60, 70 já não dá para fazer mais nada. Eu gostaria de, vem muito com essa frase, eu gostaria de ter estudado mais, eu gostaria de ter ido conhecer outros lugares, eu gostaria de conhecer outras pessoas. Vem muito com esse discurso hoje dentro da clínica. E aí você mostra para eles que existe a possibilidade. Porque aí sai desse gostaria de para participar de. Sai muito desse comportamento de aceitação, né? Para que coisa nova é essa? O que eu posso fazer? Olha, eu tinha um sonho lá na minha juventude e agora eu posso realizar. Não sei se todo ele, mas uma parte eu posso. E eu tenho esta possibilidade. Normalmente, o idoso, quando vem para um atendimento, que ou foi encaminhado pela família, né? Ou ele mesmo se sentiu muito deprimido, e não, eu preciso mudar, saber o que é isso, por que eu estou assim. E aí ele vê que realmente existem muitas possibilidades. Muitas coisas que pode se fazer, que um dia se sonhou, que de repente agora eu posso realizar. Né? E aí a gente vê a importância do meio social para ajudar isso. Para ajudar nessa mudança, nesse querer fazer. Que também é fundamental na formação e manutenção dessa autoestima desse idoso. Como eu falei, amigos, familiares, eles dão um suporte afetivo. E, necessariamente, esse suporte afetivo, ele não precisa estar morando na mesma casa, ele não precisa necessariamente morar do lado. Ele pode ter, sim, fazer, como a gente chama, né, uma rede que vai lhe dar um suporte afetivo, um suporte social quando ele precisar, né? Não precisa estar... É bem o que eu falava muito na terceira idade, é também procurar manter a autonomia, que é uma coisa que a gente está percebendo que muitos idosos estão perdendo. Às vezes, por ele aceitar isso, né, essa perda de autonomia, e as outras pessoas controlarem a vida dele, né? Não, pai ou mãe, você tem que fazer assim, assim, assim. Mas não é perguntado a ele. É simplesmente aceitar. E a gente vê que com o suporte afetivo, a gente pode mudar isso. Será que... ainda bem, né, que hoje as pessoas também estão abertas para mostrar, não, pai, mãe, dá para fazer diferente. Você pode sim. Você deve ter autonomia. Por exemplo, eu estou com um paciente que, assim, ele mora proximidade, a casa do lado é do pai, mas ele percebe muito claramente que o pai já se tornou um dependente dele. E para ele é confortável ser dependente. Tudo o filho tem que fazer para ele. E eu tenho tentado mostrar a esse paciente que, olha, de repente, será que não é preciso mostrar que ele tem sim autonomia, que ele consegue fazer, que ele pode fazer? E sair desse comportamento de comodismo? A gente tem que cada vez mais incentivar para que aconteça isso. Apesar da família representar uma fonte segura de relacionamento para essas pessoas, muitas vezes também elas preferem e querem ter também mais contato com pessoas da mesma idade. Os relacionamentos sociais, eles são importantes para o bem-estar físico e mental. E como eu ressaltei também, essa questão da autonomia. Embora muita gente se sinta confortável, né? Se isolando. Ele acha, né? Entre aspas. Porque em algum momento ele vai perceber que isso não é bom. Que o ser humano, ele nasceu para viver em sociedade. Para ter apoio, para ter
contato, para ter uma rede. Ele precisa estar com as outras pessoas. Se isolar também de um todo é muito ruim. E por isso, bastante importante que essa rede esteja sempre apoiando amigos, parentes, vizinhos, né? Para também se aperceberem quando em algum momento acontecer essa questão da solidão, do isolamento, que normalmente também acaba levando para uma depressão. E se não cuidada, aí vai piorando o quadro. Eu tenho aqui algumas, eu diria, sugestões para o manejo com essas relações sociais. É bastante importante procurar conhecer novas pessoas, ter novos amigos. Isso contribui também para um autoconhecimento. Envolver em atividades voluntárias, não é, Gina? É, verdade, voluntárias. Que aí nós vamos nos envolvendo. Exatamente, que é um sentimento de ser útil ao outro, de ajudar, né? E eu sempre... Uhum, e eu sempre comento muito isso com as pacientes idosas. De repente, você vai até se sentir mais feliz do que para quem você está doando ou fazendo algo. Vai te realizar mais internamente. E sem contar que isso aumenta, né, e melhora a autorrealização e a autoestima. Investir em capacidade de conhecimento, em transmitir as nossas experiências para os outros. Eu falo que é uma poderosa vacina contra a infelicidade, contra sentimentos de solidão. Buscar novos canais de comunicação entre as pessoas de uma mesma geração. E hoje a gente está vendo que os idosos estão, sim, procurando, né? As mídias estão aí. Mas também, muito importante, que isso seja feito com muita cautela também, né? É isso que eu ia comentar, né, Bernadette? Porque eu acho que a cautela é o principal nessa. Porque existem aí exageros, existem muitas coisas que não são muito boas e acaba, né, querendo ou não, envolvendo os idosos. Existe essa questão muito séria hoje de golpes, né? Trabalhar ninguém quer, mas uma coisinha mais fácil o pessoal está procurando, né? Então a gente precisa ter, bastante interessante, mas com bastante cautela e sempre assim. Por exemplo, essas questões de mídias, eu tenho as minhas secretárias, então as minhas secretárias me ajudam, me orientam, né? Porque é bom sempre ter uma retaguarda. Retaguarda, Né? é verdade. Participar de grupos de convivência, de lazer, de atualização cultural, de estudar mesmo, né, Regina? Que é muito, muito, Estudar, muito verdade. favorece. A gente que o diga, né, Berna? Uhum, Como é importante. favorecem novas aprendizagens, melhora muito. E o mesmo o crescimento pessoal, e muitas vezes a gente vai descobrir uns talentinhos que estavam guardados, lá bem guardadinhos, as 7 chaves, e você consegue colocar para fora. E às vezes até se surpreende, né? Porque acaba descobrindo que tem talento para coisas que nem imaginava. É meio que dá asas à imaginação mesmo. Conscientizar-se, isso é bastante importante, é a sua área, Regina, de seu papel como cidadão na sociedade, reconhecendo seus direitos e deveres, né? É muito importante. E quando a gente vai atrás de conhecimento, vai atrás de estudar, de procurar saber mais, a gente compreende muito bem este papel de cidadão. E dá para a gente, de uma forma ou outra, passar para as pessoas. Olha, esses são seus direitos, esses são seus deveres. É inerente a todos nós, né? Somente no momento que vivenciamos. Verdade. Eu acho que a instrução é o principal nessa parte.
não é? Porque, olha, querendo ou não, você sabe, Regina, e meu trabalho sempre é muito focado nisso. A educação muda muita coisa. Te ajuda e faz crescer muito. Às vezes eu falo isso para o paciente, não de uma forma assim, olha, às vezes as pessoas pensam, né? Todo mundo vai ter que estudar, todo mundo vai ter que ser doutor, todo mundo. Não, não necessariamente isso. Mas quando você tem formação, você tem embasamento, você tem educação, você sabe, olha, aqui dá, aqui não dá, aqui eu posso, aqui eu não posso, sabe? Você vai procurar e batalhar mesmo por aquela coisa que eu falei anteriormente, dos direitos e dos deveres, né? Quando você dá esse embasamento. Investir em si mesmo, cuidando. Gente, não é só cuidar da saúde física, eu preciso cuidar do meu mental. Estar bem, sentir-se bem, é o primeiro passo para se parecer interessante e bonito aos olhos do outro. A gente vê muito idoso e muitas pessoas com essa ideia assim, já estou velho mesmo. Então, eu me deixo, sabe? Do jeito que tá bom. Acaba perdendo a Sabe? vaidade, né, Vai Bernadette? perdendo a Vai perdendo autoestima. a autoestima, isso é verdade. Perdendo a Sim, autoestima. vai perdendo. Não, eu já tive pacientes assim. Eu imagina que eu vou fazer, e parece uma coisa tão boba, né? Eu vou fazer um tratamento dentário, mudar o meu visual, para quê? Como para quê? Vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar a sua condição, você vai poder sentir mais bonito, mais no sentido de não se. Porque eu não tenho essa. No sentido que é assim, olha, quando eu falo para a pessoa, não existe pessoa feia. Eu falo muito para os pacientes. Existe uma pessoa mal cuidada. Não existe uma pessoa burra. Existe uma pessoa que não foi adequadamente instruída. É nesse sentido. Porque às vezes você encontra pessoas e com essas ideias, principalmente mulheres, né? Imagina, eu me cuidar para quê? Já tô velha. Não tem mais interesse. Tem sim, vai se cuidar. Você vai ver quanto vai mexer e vai a sua autoestima, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais olhada no bom sentido, tá? Se adaptar às mudanças naturais da velhice. Isso aqui é difícil e complicado, viu? Acarreta muitas dificuldades. Mas isso não implica que eu tenho que ficar com desesperança, me afastar. As mudanças naturais da velhice, ela vai acontecendo, e vai acontecendo para todo mundo, né? Porque tem pessoas que têm aquela coisa, né? Eu tô com 60 anos, mas eu tenho que aparentar 40. Por quê? Para quê? Eu tenho 60 anos, estou me cuidando. E aparento meus 60 anos. O importante para mim é eu estar bem, eu estar feliz, eu estar podendo realizar as coisas. E a gente vê, principalmente muitas mulheres pensando muito nessa coisa, na aparência física e colocando isso acima de qualquer coisa, às vezes indo para procedimento, indo para algumas coisas que. E aí depois ficam sequelas. Né? Você vê que às vezes tem pacientes que são bonitas, dentro da faixa etária que se encontram, são bonitas, mas não, querem aparentar mais jovem, mais novas. Para quê? E às vezes vão para procedimentos e às vezes nem consegue sair, né, na verdade, nesses procedimentos. Que é pior, né? Favorecer o crescimento espiritual. Isso visa a sabedoria na terceira idade. E a gente sabe que nessa fase, né, acontece um aumento da religiosidade, o que pode trazer para algumas pessoas conforto, seja sua religião qual seja, né?
Às vezes pode te trazer uma tranquilidade, uma paz espiritual. E isso é bom e importante. Saber eleger prioridades pessoais. Uma coisa muito importante, defender a sua privacidade, o seu ponto de vista. Isso não implica de que eu não possa ouvir o outro, mas eu também tenho a minha opinião. Eu também posso falar. É muito bom gostar de si mesmo. E às vezes, estar até sozinho é bom também para reflexões. E nesse envelhecimento, as pessoas vão se deparando com muitos desafios e exigências. Uma delas que eu já citei, que é a limitação física, né? Que são acrescidas a que a sociedade impõe, que é o preconceito, que é o estereótipo. Ah, já tá velho, não dá mais. Não, esquece. Ah, nem pensa nisso, não. Não, não é mais para a sua idade. Não é assim que as pessoas falam, muitas vezes? Tive um paciente, eu quero contar essa experiência, ele estava na faixa dos 50 e poucos anos, quase para se aposentar, e nessa fase ele resolveu, e ele me falou a respeito disso, tinha um grande sonho de completar o ensino médio, que ele tinha começado e tinha parado, não deu por vários motivos, teve que tocar a vida, muitas responsabilidades, e que naquele momento ele pensava, mas que isso mexia muito com ele. Nós fomos trabalhando, mexeu. Por quê? Aí ele falou, mas imagina, doutora, eu, numa sala de aula, um adolescente, na minha idade, eu vou ser tio, vou ser avô, vou ser tudo, né? E ele não disse que não se sentia bem, não se sentia seguro. E aí eu falei, mas por que não poder voltar? Procurar um EJA, né? Escola de Jovens e Adultos. Por que não? Realizar isso, esse sonho que você tem de terminar. Com uma certa resistência, que é muito próprio dos homens, ele resolveu. E quase nos atendimentos finais, ele me contou que houve alguns embates, porque mesmo o EJA sendo para adultos, mas é jovem adultos, né? Uhum. E ele tinha tido um embate com um meio adolescente que estava com 18 anos, mais ou menos, aqueles aborrecentes, né? Mas ele conseguiu resolver. E eu falei, tá vendo? Não é tão difícil quanto a gente imagina e coloca, né, para si. E até propus a ele, quem sabe não fazer uma graduação, já que ele, na época, mexia com a parte elétrica, né? E mexia muito bem. Eu falei, olha, de repente, eu vou terminar até esse meu ensino médio e fazer uma graduação, por que não? E com aquela interrogação, por que não, né? Podemos sim. Esses desafios, eles são, querendo ou não, uma forma permanente na nossa vida. Mas vai depender de cada um como superar essas dificuldades. Integrando limites e possibilidades de conquista, mais qualidade de vida. Como eu falei aí nesse exemplo que eu dei desse paciente, né? E a gente sabe, Regina, que a educação propicia aprendizados novos, conhecimentos e oportunidades para buscar. É desafiador mesmo. Físico e emocional. Porque eu que o diga, né, Berna? Aos 54 anos, entrei numa universidade. Você lembra? Né? Falei, Bernadette, vou realizar o meu sonho. Então, assim, é desafiador mesmo, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar dentro de uma sala de aula, dentro de uma universidade, né? Aí eu escolhi um curso, né? Graças a Deus, né? Que eu não tive muita dificuldade, porque eu escolhi um curso onde tinha pessoas mais maduras, né? Então, assim, a minha aceitação foi bem bacana, né? Então, por essa parte eu não passei, mas é desafiador demais. Então, essa experiência desse paciente seu eu passei, porque aos 54 anos eu fui para a universidade, entrar no banco de uma universidade,
né? E o conhecimento é tudo, é tudo. É libertador, como diz meu amigo Tassiano lá do litoral, né? O conhecimento é libertador, a gente se liberta, né? A gente cresce, a gente cria assim uma resistência, um empoderamento que fala, olha, que a gente até duvida da capacidade, fala, não, essa fui eu, mas será que fui eu? Ao ano passado eu falei, já terminei? Poxa vida, foi tão rapidinho, foram 3 anos e meio, eu queria mais, sabe? Ainda pretendo continuar, viu, Berna? Ainda vou fazer uma pós, tá? É, é, é bem isso mesmo. Eu, quando eu dava aula na terceira idade, era um curso livre, né? Não visava formação, mas eu senti que durante esse percurso, muitos alunos vieram até me falar, eles me chamavam de prof. Prof, eu estou pensando em fazer uma faculdade. Porque foi tão estimulador. Mas é bacana mesmo, por incentivo. E um exemplo que eu dou muito, Regina, para os meus pacientes, é de um professor que eu tive lá na minha graduação há mais de 30 anos atrás. E eu conto muito a história dele. Esse professor, até os 20 e poucos anos, ele foi boia fria. Aos 30, na época, ele terminou o que seria supletivo. Na época, seria de ginásio. Aos 33 ou 34, ele terminou o que seria do ensino médio. E aos quase 40, ele entrou na faculdade. E aos 60 e pouco, ele dava aula para a gente de fisiologia. Olha isso. Isso é uma lição de vida. Então, eu sempre conto isso para as pessoas. Vem muito da resposta de cada um, da vontade de cada um. É desafiador? Imagino para ele como deve ter sido. Aos 40, entrar numa faculdade de medicina, com muitos jovens, rodeado de jovens, e pessoa na faixa etária dele ser já o professor, e ele ainda começar como aluno. Mas, como diz o Drummond de Andrade, há tempo para tudo, né? Há um tempo para falar, há um tempo para amar, há um tempo para cozer. E a gente não sabe quando é esse tempo, mas que se faça esse tempo. Voltando de novo, os estudos têm mostrado que os programas educacionais voltados para a terceira idade, olha, bastante interessante. Ele é possível de melhorar a memória, o entusiasmo, a capacidade de adquirir conhecimentos e melhorando a percepção de bem-estar. Mas, apesar de tudo isso, muitos alunos, quando entram nos programas voltados para a terceira idade, eu tive experiência lá na Metodista, eles apresentam muita insegurança, resistência à mudança e tendência a se isolar. E a gente, como professor, eu acho que tem que ter esse olhar para ajudar a fazer todo o movimento ao contrário, de dar segurança, de acabar com essa resistência à mudança e de interagir com as pessoas. É muito, muito importante. E um outro fator também que implica muito hoje na maturidade, na terceira idade, é o estresse, né? O estresse hoje, se bem que o estresse faz parte da vida do indivíduo, ele está em todas as etapas, mas ele se caracteriza por um processo de mudança e adaptação a desafios, a eventos que podem ser avaliados como estressores. Na terceira idade, especificamente, as pessoas tendem a enfrentar aborrecimentos associados à saúde, né? A diminuição da capacidade, né? A capacidade física, como perda de visão, de audição, de memória.
aborrecimentos relativos à perda, né, do poder aquisitivo. Isso vai acontecendo, vai se tornando um fator gerador de estresse. E a ambientes hostis e inadequados, que hoje a gente tem percebido muito claramente em lares que devia ser o acolhimento de idosos e não estão sendo. Berna. Às vezes em casa, com os filhos, com família, e às vezes nesses lares de acolhimento. Muitos abusos, muita violência, muito descaso, muitos idosos deixados ao relento. Isso é uma coisa bastante preocupante. Muitos idosos, né, Berna? Deixa eu fazer uma ressalva. Muitos idosos cuidando de netos e até bisnetos, né? Sim. Às vezes, até a pouca aposentadoria que recebem tem que manter o sustento da casa. Isso... Não é? Eu atendo pessoas assim, Regina. É chocante. Você fala, meu Deus, mas que loucura é essa? O que é isso, gente? Onde está, nesse caso, o direito dele, né? É o direito. O direito estão tirando os direitos, né? Exatamente. O direito de ser amparado, não ao contrário, de ser o amparador. De ser amparado. E às vezes não ter a condição disso. Tem esse. A gente vê muito, muito, muito. E por isso que a gente precisa desse suporte social para o idoso, né? Que é o suporte social como uma rede de ligação, né? Em que as pessoas trocam, devia haver essa troca, não só de um lado, mas a troca de afeto, de ajuda, de apoio. Pessoas com quem eu posso contar. E muitas vezes não, eu sou isso, eu sou o apoio. E acaba exigindo, e muitas vezes isso leva muito tranquilamente a depressões profundas. Né? Os velhos se suicidam, Berna? Tem muito caso de... Não de tanto de suicídio, mas de achar que não vale mais a pena. E entra na depressão e acaba... Embora, e vai se deixando. Vai se fechando e acaba morrendo na depressão. Que ele começa a dizer, não vale a pena. Estou lutando, mas... E uma coisa bastante importante, Regina, é da sua área. Não se pode confundir suporte social com interação social, salientando que nem todo relacionamento oferece suporte. E alguns relacionamentos podem ser, na realidade, muito estressantes, como a gente está aqui relatando. Né? Que a gente vê muitos idosos sofrendo todo tipo de abuso. Sabe que eu queria te perguntar uma coisa? Nesses 100 dias aí de isolamento, né? E aí vieram essa Covid, os velhos que têm mais probabilidade de pegar a doença, vamos prender os velhos em casa, vamos isolar os velhos dos netos, né? Olha, o respirador, se entrar um jovem, vamos dar a vida a esse jovem, deixar esse idoso, porque assim, nós não estamos nos comovendo com isso. Aí, imagine eles estarem ouvindo, porque eles estão bem assim, vendo a mídia, já não tem mais aquele que você falou lá atrás, né? Eles estão jovens, os idosos estão jovens, estão vendo televisão, estão entrando na internet, têm celulares, às vezes os celulares de última geração estão mexendo muito bem, porque tem até aqueles celulares agora com números maiores, né, com teclado um pouquinho maior, para facilitar, né, para os idosos poderem enxergar melhor. Como que você está vendo tudo isso, Bernadette? Porque, na realidade, você pensa bem, onde um idoso dentro de casa, que está isolado, assistindo uma televisão, aí vê comentário, porque o número de mortos aumentaram, os idosos estão... Pensa, olha, essa a nossa preocupação, sabe? Como que você está vendo tudo isso, né, Berna? Porque, na realidade, acho que você deve ter atendido pacientes assim, né? Sim. Tanto que até queria citar um pouco do exemplo disso, houve uma redução nos nossos atendimentos em relação à Covid,
No começo também a gente não sabia muito, não vai parar, não vai, e aí fomos dando continuidade aos poucos. E existiam pacientes que eu estava atendendo antes, e aí de repente brecou e não está tendo atendimento, o que a gente vai fazer? E aí esse paciente me volta mês passado, tudo da estaca zero. Olha. Por quê? Ele está vivenciando muito essa coisa que você falou. Então eu peço, gente, olha, vamos tentar, e isso tem sido uma orientação até dos psicólogos em relação de conselho em relação a isso. Vamos tentar manter uma rotina, vamos tentar fazer as coisas como você fazia, dentro de algumas mudanças, mas como você agia antes. Uma coisa que eu sempre peço muito às pessoas, não só idosos, qualquer pessoa. Olha, eu ligo a televisão para relaxar, não é? Eu ligo a televisão para me divertir, para me informar. Quando eu sinto que naquele momento que eu estou ali sentado, 15 minutos, meia hora, 40 minutos, só disso, chega. As informações que eu preciso ter, eu já tenho, e eu vim aqui nesse momento, eu estou tentando relaxar, tentando fazer alguma coisa prazerosa. Então eu tenho que ter a medida para mesmo acessar essas coisas. Porque senão você vai ficar doente, Regina. Eu já experimentei, eu mesmo, pessoalmente, experimentei ficar sentada em frente a um jornal. Tá. 1 hora. Como você sai? Nossa, você deu um espirro, tô com Covid. Ai, eu tô com dor de cabeça? Acho que eu tô com febre, sabe? Gente, a gente sai doente. Tem que ter um limite. Eu peço sempre aos pacientes. Você é o limite. Você tem que saber, até aqui já deu todas as informações. Isso que eu queria colocar bastante, é de que cada um de nós resolve a situação de uma forma satisfatória para nós. O que eu não tenho é que também fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo algo. Precisa ser tomadas providências. O que eu posso fazer nesse momento, principalmente eu ser um grupo de risco, de eu tentar manter o contato através das mídias, através do telefone. Isso é importante. Sempre conversar com eu sempre peço os filhos que vão acompanhar, às vezes quando eu converso até peço para que entrem para eu conversar, para orientar. Sempre mantenham essa pessoa procurando fazer coisas que goste, prazerosas, assistir um filme, dar risada, ouvir música. Tem gente que gosta de ouvir música, fazer coisas que gosta. Porque se você ficar só concentrado naquilo, você vai ficar doente. Se você não ficar doente, você vai começar. Ai, eu acho que eu tô. Olha, qualquer coisa vai, sabe? No começo, a gente foi se adequando, por exemplo, a essa coisa de ir no mercado, não foi? A gente foi aprendendo, precisa fazer isso. Procurar manter, mas não de uma forma obsessiva, de uma forma compulsiva. Não, de uma forma natural, que faça parte, e que vai fazer parte agora do nosso normal por um tempo. Tá? Mas eu tenho que ver esse limite. Começou a ficar exagerado, peraí. Ou também não é no extremo de fingir que nada está acontecendo, como está acontecendo com muita gente. O momento é de calma, de tranquilidade, vamos ter que ter. Nós vamos ter que criar paciência, ser tolerante, ter calma, precisa. Por exemplo, eu, em maio, eu atendo crianças, veio mãe com crianças. Eu cheguei com a mãe e falei, mãe, vamos lá. A escola não voltou, a coisa ainda, a gente não sabe como é que está andando, qual pé está. Por favor, a gente só retorna quando começar as aulas. E não tem como. Eu também estou colocando em risco, não só a mim, como a criança, como a mãe, como a família, de vir trazer até lá. Não é? Então, o idoso também. Mas eu sempre oriento, tenha calma, tenha tranquilidade. Uma coisa bastante importante, sempre prestar atenção de como é que está esse idoso. Olha, está muito quieto, pouca conversa, muito isolado, muito fechado. Está ligando aí um sinal. Alguma coisa não está legal. Por exemplo, eu queria até citar daqui esse comercialzinho do Itaú, que você vê 2 senhorinhas conversando pelo WhatsApp. Isso é um exemplo.
e falam de uma forma alegre, solta, e mostrando estar bem uma para a outra. Por exemplo, a gente tem essa coisa hoje da mídia, do Zap, que você pode ver visualmente. Sim. Isso é bastante importante. Que os filhos acessem, estejam em contato com os pais. Eu vivenciei nesses últimos 3 anos experiências muito, e você sabe, né, Regina, que foram muito traumatizantes, coisas muito novas que eu nunca tinha vivenciado, mas não deixei de ter esse comportamento, de todo dia ligar, de falar, de conversar, como sempre fiz. Porque isso, querendo ou não, eu falei, não preciso estar ali morando do lado ou morando junto, mas só eu dando esse apoio, essa retaguarda, conversando, procurando sempre saber, não de uma forma obsessiva, mas de uma forma natural e normal, nossa, isso vai dar um grande suporte, um grande apoio. O idoso saber que está sendo preservado, que tem alguém que está se preocupando com ele. Tem suporte social. Um bate-papo, né? Colocar uma música, de repente, olha, mãe, essa música eu lembrei, ou pai, lembrei de você, e colocar, né? Eu ia até te pedir mesmo, que acho que você já está até falando sobre isso, algumas recomendações, né, para os familiares, que você acabou de falar, de repente o idoso também é tristonho, né? Esse tipo de recomendações que eu ia pedir para você dar uma passada aí para quem está nos acompanhando, então, porque, de repente, saber como lidar, né, com os idosos, porque, na realidade, a gente sabe que eles são teimosos, que são difíceis, né, de tratar, mas muita calma, muita paciência, e é muita. Eu acho que, eu falo muito para os pacientes, que essa pandemia veio para nos colocar à prova disso, da tolerância, do respeito, da paciência. Você tem que ter, não existe outra forma. Eu, como tenho tias idosas, e assim, frequentemente converso com elas. E aí, às vezes, tem dia que. Por isso mesmo que eu tô falando, tem que estar atento. Tem dia que você liga, tá super. Mas tem dia que você liga. Então, quando tá assim, olha, tia, não adianta, não tem jeito, né? E é meio que como que jogar a conversa fora. Não tem jeito, vai ter que ser assim, por um tempo. Daqui a pouco a gente vai se encontrar, vai se abraçar, vai se beijar. Mas no momento, não tem outra escolha, não existe outra fórmula, porque ainda não se tem vacina, não se tem medicação. Então a gente tem que pensar e mostrar para eles, olha as experiências que as outras pessoas estão tendo. Será que é isso que eu quero para mim? É ruim, não é? É triste, desculpa, existem perdas, né? Tem pessoas que perderam pai, mãe e avós. E aí? Do nada. Não existe mais. Não está mais aqui. Então, você tem que colocar para essa pessoa, é isso que você quer? Eu sempre falo isso para os pacientes. A vida é difícil, ela é muito difícil, ela é dura, mas vale a pena. A gente não pode desistir. E nesse momento, desculpa, a gente tem que pensar não só em nós, como no outro. E é de verdade. Não existe outro jeito. Calma, paciência, e como dizem, vai passar. E ter um pouco de empatia, né? Nos colocarmos nos lugares, né? Porque, na realidade, se a gente se colocar no lugar deles, que a pessoa que sempre foi ativa, sempre saiu, sempre fez, né? Mesmo aquelas que não saíam tanto de casa, mas tinham uma rotina de ir ao banco, de ir ao mercado, né? E hoje tá privada de tudo isso, né? Agora deve ter que dar uma melhorada, mas ficou privado durante muito tempo, né? De ficar mas dentro mesmo de para casa. nós, Regina, mesmo para todo mundo, mundo foi difícil. Você não encontra uma pessoa que diz, ai, eu consegui tirar de letra. Mentira. Ah, não, verdade. Não, Mentira. Bernadette, mas olha, se a gente for começar a falar de nós também, acho que vai ser pior, porque, olha, assim, né? Porque a gente tem que ter a paciência com eles, a empatia, né? Sim. E a gente acaba ficando doente também. Então, vamos nos cuidar. Foi aquilo que você falou, vamos nos cuidar. Porque, realmente, ficar isolado dentro de casa, sabe, com todos os cuidados, peguei, não peguei, olha, tá no ar, sabe, aquele susto, aquela coisa, sabe? Ainda não, precisa tomar cuidado, exatamente. Você precisa ter o controle da sua vida, das suas coisas. Porque senão você vai ficar doido. Você vai ficar
assim, olha, você deu uma espirrada, deu uma tossida. Eu falo, Regina, porque eu até comentei com o Joshua um dia, eu tinha ido ao trabalho, peguei o metrô, e aí, de repente, uma pessoa deu uma tossida. Olha, você imagina a cena, né? Já ficou. E eu fiquei observando. E o bom da máscara é isso, que dá para você meio que se esconder, né, atrás da coisa. Então, deu uma tossida, aí parece que assim, eu senti como que se tivesse congelado as pessoas que estavam em volta dele. Todo Ele mundo deu olhou. uma segunda. E quando ele deu uma terceira tossida, eu falei, pronto, o pessoal vai levantar. Não, não aconteceu isso. Mas dava a sensação de que assim, você sabe quando parece que ficou parado. As pessoas pararam até de respirar, porque a pessoa tossiu. Gente, peraí, Às não vezes é até assim. engasgou, né? Até engasgou e as pessoas já estão Exatamente, mas qualquer um entendido. pode. E ele deu uma tossida, foi cômico. O Joshua deu tanta risada. Eu falei, nossa, assim, na minha mente, né? As pessoas vão levantar e sair correndo. Na hora que abrir a porta do metrô, todo mundo vai descer. Nem que não era para descer, mas vai descer, Vai né? descer. Não é nem na Então, estação, mas eu estou descendo, é verdade. a gente precisa ter um pouco de calma, de tranquilidade em relação a isso. O que precisa ser feito, ser feito. E ter serenidade. Procurar manter dentro do possível, da possibilidade de cada um, as rotinas, mesmo para as crianças. Para criança, para adulto, para nós, para idoso. Precisa, sabe? Para que te dê também um suporte, para que você consiga vivenciar e pensando positivamente, vai passar. Vai passar. Vai passar, Bernadette. Tem que ser positivo. Bernadette, tem idosos que não conseguem procurar ajuda porque não tem, entendeu? Não tem condições financeiras, não é? Porque tem muitos aqueles que os seus pacientes te procuram, às vezes pelo um convênio, né, que às vezes paga. E aqueles, na realidade, que não têm condições de pagar um convênio médico, dentro do município também, de repente, não tem atendimento pelas UBSs, né? E assim, então, o que você recomenda, Bernadette? O que você recomenda para esses idosos? Para esses idosos, existe dentro, eu sempre falo muito isso, e assim, eu tive já pacientes que estão para perder, doutora, o convênio, meu marido vai mandar embora, eu estou saindo. Então, eu sempre oriento, para que não se perca isso, existe dentro das faculdades de psicologia clínicas, tá? Que tem faculdade que é de graça, tem faculdade que cobra uma pequena taxa, mas ele consegue sim atendimento. USP, São Judas Tadeu, Universidade de São Francisco, a Uninove, a Unisa. Eu sempre peço, dá uma checadinha aí na sua região onde você mora. Normalmente a faculdade tem. Mas você é atendido por um aluno. Não tem problema, porque será supervisionado pelo professor. E você vai ter o que você necessita nesse momento. Um atendimento psicológico. Porque as pessoas têm muito aquela ideia, eu estou procurando psicólogo porque eu estou doido, eu estou procurando psiquiatra porque eu estou doido. Não. É que neste momento, nesta fase de vida, e nesse momento apropriado, você precisa de uma ajuda psicológica. Isso é a coisa mais normal do mundo. Eu falo para os pacientes, olha, não morde, não dá injeção, não dá remédio, não é ruim, não. E eles saem olhando para mim dizendo, realmente, voltarei. Então, tá? Mas procura, sim, as faculdades de psicologia, que normalmente eles têm atendimento psicológico, né? Tá. Bernardo, nossa sala fecha daqui 5 minutos. Passou muito rápido, infelizmente a gente gosta muito de bater papo, e você, né, se deixar aqui, a gente leva horas trocando ideias, não é? Batendo um papo. Eu adoro conversar com você, você sabe disso, a gente troca muita experiência, sempre trocamos, né? A gente já se conhece há quase uns 10 anos já, né, Bena? Mais, né? Mas, Regina, é isso que eu ia falar. Uma ideia que eu sempre também procuro passar para as pessoas é aquela questão que eu falei lá de plantar uma árvore, escrever um livro. O livro é uma coisa meio antiga, mas faça isso. Pega lá seu álbum de foto, de vez em quando
quando é que eu não já tenho mais minha mãe, mas eu fazia muito isso, ou ela ia lá, ou ela vinha para cá, a gente ficava lá folheando, relembrando a sua história de vida. Isso é Isso aí, muito bom, ajuda, eu e faço. que a gente também repasse isso aos nossos filhos e netos, né? Ah, é isso Que é, eu faço um sempre aqui em livro. casa, viu? Isso eu faço sempre. A gente pega o baú de fotos ali e vamos dar um pouco de Nossa, dá risada. Aí a gente momentos de dá, muita risada, de, dá, olha, dá, dá. muita felicidade e É, o de saber que cada um tem uma história, cada um cada um, tem um livro, verdade. tá? Bem bacana. Uhum. Olha lá, nós temos. Olha, sabe o que eu queria te pedir? Uma Hum, mensaginha, deixa uma mensagem antes da gente se despedir, eu e você, uhum, para os familiares, tá? Para preservar os idosos nesse momento, né? uhum. Você falou de dar atenção, de observar, né, Bernadette? Mas assim, a gente tem que estar sempre pontuando, gente. Vamos pontuar mesmo, né? Eles são É assim. tanto quanto você, por exemplo, com criança, né? Que a criança começa, é uma criança que brinca, que ri, que faz muita folia e de repente recuada, não brinca, não fala, começa a apresentar muitos medos. É a mesma coisa o idoso. Muito recuado, muito fechado, é, muito a questão de perda de memória, tudo isso já está começando a dar, como a gente diz, ligar o alerta. Olha, Então a gente precisa estar atento. Como eu falei, necessariamente eu não preciso estar colado, grudado em cima. Mas a questão do suporte social, a questão da atenção, o ligar, o conversar, jogar conversa fora, saber como é que está, em alguns momentos, se puder, se possível, estar presente, mesmo que rapidamente, mas para dar, para mostrar para o outro que ele realmente é importante, que ele existe e que isso já é um fator de grande valia, tá bom? tá bom. Mas estar sempre atento e pensando, eu também tenho que me cuidar, porque eu preciso cuidar e respeitar o outro, A gente tem que ter tá? um respeito mútuo, né? Uhum. Respeitar e ser respeitado, né? Sim, se Bernadette, necessário muito no mundo de hoje. sim, respeitar e ser respeitado. Uhum. Bernadette, olha, eu te admiro demais, você sabe disso, que a gente fizemos uns trabalhos juntos, né? E vamos, se pós-pandemia, vamos voltar a fazer nosso trabalho, né? Eu te Uhum. agradeço de coração, assim, por ter me dado essa horinha de bate-papo aí e mostrar para quem está nos vendo, né? Porque essa live de sábado, geralmente, eu não faço, sempre faço de sexta-feira, mas quando tem Uhum. temas assim bem pertinentes, eu acho legal trazer no sábado essa oportunidade para quem está nos acompanhando aí, né? Eu quero te agradecer de coração, muito obrigada mesmo. Eu acho que valeu de muito, 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 muito mesmo, né? E dá É que suas a gente precisa fazer outras vezes, Regina, porque você muitas me vezes. conhece, sabe que eu A hora que falo você, demais, a hora que espero que você, eu tenha ajudado, a hora que tá? você quiser, você fala, Regina, vamos bater um papo de novo. Abre lá a sala, vem para a sala e a gente vai conversar, porque tem muita coisa para passar, né? Sim. Eu acho que tem muito assunto para ser abordado, assim, é muito gratificante estar falando com você sobre esse tema, né? Que você tem essa experiência, essa bagagem toda aí, né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Queria que você fizesse suas considerações finais aí, né? Para a gente se despedir. Tá. Agradecer novamente você, Regina, por essa oportunidade que você me deu. Quem me conhece sabe que eu falo muito, mas é que Mas eu assim, adoro. bom, Eu adoro, você mas é sabe que eu bom gosto. a gente passar as nossas experiências. Mostrar que, apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que foram bastante, Regina, nesses muitos anos, Foram. mas que vale a Sim, pena, vale passamos. muito, muito a pena. E que às vezes, mesmo lá do tempo lá das meninas, das nossas filhas, eu sinto uma saudade muito grande, porque Ah, dá é, saudade. Centro é, Olímpico, uhum, torcida, jogos, a gente sente uhum, falta. correr atrás, abraçar as Não? meninas, estar junto, ganhando, perdendo, é muito bom mesmo. E muito Ganhando, perdendo, pegando obrigada. a mão nelas. Espero Bernadette, que muito eu bom. É,
tenha ajudado você. É que, assim, o assunto é muito extenso, mas que valeu muito a pena. Agradeço mesmo de coração também por ter sido lembrada nesse momento para falar a respeito. É Tá bom? muito extenso, mas a gente vai continuar. A gente vai continuar Uhum. nesse bate-papo. Tá bom, então. Um abraço a Um todos abraço. e obrigado pela Um abraço. oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite a todos e todas. Desejo, assim, um ótimo final de sábado para todos, um domingo abençoado, que domingo é o dia da família, né, Berna? Então, assim, que todos tenham um excelente domingo e para a semana que vem a gente tem surpresas, tá bom? Boa noite, Bernadette. Obrigada, viu? Um beijo, um abraço aí. Outro. Se cuida. Igualmente. Tchau, Tchau, tchau. boa Todos noite a se todos. Boa cuidem. noite. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Se cuidem. Tchau. Tchau.